Um homem denunciou o sequestro da sua esposa grávida. E após uma breve busca, ela foi encontrada. Mas ao longo das investigações, a polícia descobriu um outro crime. Hoje vamos falar sobre o caso Patrícia Longo. Esse roteiro é baseado em artigos sobre o mesmo assunto. Desde já, pedimos o seu like e que você faça uma interação com o nosso conteúdo, pode ser através de um comentário, dizendo se já conhece essa história, se mora próximo da região onde tudo aconteceu e se ainda se fala nisso, ou sugerindo novos temas para trazermos ao canal. Todas as sugestões são consideradas por um futuro vídeo e se houver material, a gente tenta trazer para o canal. Se quiser ajudar de uma outra forma, você pode se tornar membro. Existe mais de um nível disponível. No nível perita, quando o seu nome aparece no vídeo durante algum momento. E existe também a ferramenta Valeu, onde você escolhe um valor e colabora com o canal quantas vezes quiser. Sobre a história de hoje, Patrícia Ágio Longo nasceu em 1971, filha de Maria Cecília e José Ágio. Ela tinha também dois irmãos, Eduardo e Angélica, mas não era mencionado nas fontes a ordem de nascimento deles. Infelizmente também não há muitas informações sobre a vida dela, como a infância e a adolescência, porém é citado nas fontes que a Patrícia foi descrita como uma jovem muito extrovertida, muito animada e divertida. Após o colegial, ela ingressou na faculdade de Direito e foi durante o 5º ano da faculdade, em 1994, quando ela tinha 24 anos, que ela passou a ter aulas com um professor de processo penal chamado Igor Ferreira, um homem de 30 anos. O Igor ficou encantado pela beleza e carisma da Patrícia, mas a princípio ela não demonstrou interesse por ele. No entanto, as suas amigas começaram a incentivá-la a dar uma chance para ele, destacando que o Igor era um homem sério, responsável e com um futuro promissor. Com o tempo, a Patrícia acabou então se envolvendo com ele e se apaixonou. Igor Ferreira era um renomado advogado que vinha de uma família onde existia uma tradição de homens dedicados à advocacia. Desde cedo, tanto o Igor quanto seus 3 irmãos foram educados para seguir essa carreira. E de fato, todos se formaram em direito. Desde os primeiros anos da escola, o Igor sempre se destacou pela sua inteligência e excelência acadêmica, sendo considerado um aluno excepcional. Aos 25 anos, ele já foi aprovado em um concurso para delegado de polícia, conquistando uma das primeiras colocações e iniciou a sua carreira na delegacia de Bragança Paulista. Posteriormente, ele prestou concurso para promotor de justiça, também obtendo uma das melhores posições. Aos 28 anos, o Igor já havia sido delegado de polícia, tornou-se promotor de justiça, lecionava processo penal em uma faculdade e exercia o cargo de diretor de jurisprudência da Escola Superior do Ministério Público. O relacionamento do Igor e da Patrícia evoluiu e 3 anos depois, em setembro de 97, eles oficializaram a sua união em uma cerimônia de casamento. Pouco tempo depois, cerca de 3 meses após o casamento, a Patrícia anunciou que estava grávida do primeiro filho do casal. Mais tarde, por meio de exames, eles descobriram que seria um menino que receberia o nome de Ícaro. Esse nome foi escolhido em referência ao personagem da mitologia grega conhecido por voar, e era uma homenagem também ao Igor, que era apaixonado por aviação e adorava voar. O casal sempre era visto compartilhando momentos felizes, sendo descritos como apaixonados, e o Igor era sempre gentil, ajudava a Patrícia constantemente, a levando para jantares românticos, lhe dava muitos presentes caros. Dizem que antes dele conhecê-la, ele era um homem muito sério, porém, graças ao jeito divertido dela, ele passou a ser mais risonho. Eles tinham uma vida financeiramente muito estável e muito confortável. Para se ter uma ideia,
O Igor tinha um salário de R$6.000, quando o salário mínimo era de R$136. Em 3 de junho de 1998, uma quarta-feira, a Patrícia, com 27 anos e grávida de 8 meses, passou o dia na casa dos seus pais. Ao final da noite, após o expediente de trabalho, o Igor foi buscá-la. Antes de partirem, ele conversou com Eduardo, o irmão de Patrícia, e combinou que no fim de semana seguinte, o Eduardo iria até a casa do casal para ajudar a pintar e decorar o quarto do bebê. Eles aproveitaram a ocasião também para organizar um churrasco em família. O Igor, sempre muito atencioso, ajudou a Patrícia a se locomover até o carro e juntos eles partiram rumo à casa deles em Atibaia. Segundo alguma das fontes, já era tarde da noite, por volta das 23 horas. Atibaia é uma cidade localizada no estado de São Paulo, considerada como a segunda cidade mais populosa da região imediata de Bragança Paulista, contando com mais de 158 mil habitantes. Uma curiosidade é que, entre os anos de 2015 e 2017, ela foi considerada a segunda cidade mais segura do Brasil, de acordo com o Atlas da Violência. No ano de 2024, ela voltou a ocupar o segundo lugar nesse mesmo ranking. Poucos minutos após saírem da casa dos pais da Patrícia, o Igor chegou a um posto policial próximo ao condomínio onde moravam, gritando por ajuda. Ele alegou que havia sido vítima de um assalto à mão armada e que a sua esposa, grávida, havia sido levada junto com o carro pelos criminosos. O Igor então ficou nesse posto policial para fornecer mais detalhes sobre esse assalto, enquanto viaturas da polícia iniciaram buscas pela região. Em pouco tempo, o carro deles foi localizado a cerca de 1 quilômetro da entrada do condomínio. A Patrícia estava dentro do carro, ainda viva, mas gravemente ferida, com 2 disparos. Encontrada nas primeiras horas do dia 4 de junho, ela apresentava dificuldade para respirar e foi imediatamente levada ao Hospital Santa Casa. Apesar dos esforços, a Patrícia não resistiu aos ferimentos e o bebê também não resistiu devido às complicações. Para a família, essa notícia foi devastadora, pois o que seria já um momento de alegria em breve, com a chegada de um novo membro, transformou-se em uma perda dupla irreparável. O Igor, ele era muito influente na comunidade, principalmente por conta da sua carreira. Ele tinha vários amigos e contatos envolvidos na polícia, então o caso dele teve uma certa importância e até prioridade para os envolvidos. O delegado que atendeu ao caso era um homem chamado Fernão Dias da Silva Lemes, um amigo próximo do Igor, e foi ele quem colheu o depoimento dos eventos daquela noite. A Patrícia e o Igor moravam em uma casa localizada num condomínio chamado Jardim Shangri-La. Em depoimento, o Igor relatou que naquela noite ele decidiu pegar um atalho, passando por um acesso no quilômetro 45 da rodovia Fernão Dias, que leva a uma estrada de terra em um trecho conhecido como Ribeirão dos Porcos. Apesar de ser uma estrada deserta e com pouca iluminação, o casal já conhecia bem esse trajeto, porque eles costumavam utilizá-lo para evitar o trânsito intenso da região nos horários de pico. Assim que ele chegou perto do condomínio, ele disse que foi rendido por um homem armado, que ordenou que ele descesse do carro. Ele desceu e o assaltante entrou no carro e o Igor percebeu que logo atrás havia uma moto com um comparsa do assaltante. O assaltante, que estava dentro do carro, saiu em disparada com a Patrícia dentro do veículo e a moto o seguiu e eles teriam entrado no condomínio. O Igor afirmou que a sua única e primeira reação foi correr até o posto policial mais próximo. Então ele desesperadamente fez um trajeto de 4 quilômetros até conseguir pedir ajuda. Como o Igor afirmou que tinha visto o rosto do assaltante, ele fez um retrato falado descrevendo como um homem moreno e passou também outros detalhes da aparência desse primeiro assaltante, que seria o que entrou no carro. Apesar da sua amizade com o Igor, o delegado Fernão estranhou a versão apresentada por ele, já que
Naquele momento, para ele não fez sentido o Igor cortar caminho em uma estrada mal iluminada, esburacada, no meio da madrugada para evitar um trânsito que àquela hora não existia. O delegado também achou suspeito que os supostos criminosos tivessem levado apenas a Patrícia, uma mulher grávida, deixando o Igor para trás, sabendo que certamente ele pediria ajuda imediatamente. E o ponto que mais levantou desconfiança foi o fato do Igor ter passado pela portaria do condomínio, onde havia um porteiro que poderia ter ajudado, mas ele não parou. Durante o interrogatório, o delegado fez várias perguntas que o Igor parecia não saber responder, e em certos momentos ele sequer conseguia explicar detalhes importantes. Esses elementos fizeram com que, mesmo sendo amigo do Igor, o delegado começasse a suspeitar que ele poderia ter algum envolvimento no crime. O laudo médico afirmou que a Patrícia havia levado um disparo na parte da frente do rosto e outro na parte de trás, e que teria sido disparado entre uma distância de aproximadamente 5 a 20 centímetros. A causa oficial do falecimento foi hemorragia cerebral com fratura na base do crânio. Dentro do carro, a polícia encontrou 2 cápsulas de calibre 380 que foram recolhidas. Foi notado que nada havia sido levado do carro, o que não era compatível com um assalto, como o Igor alegou. A Patrícia foi sepultada junto com seu filho no dia seguinte, em 5 de junho, e nessa ocasião foi notado que o Igor estava usando o mesmo paletó que ele usou quando tudo aconteceu. Como o delegado era amigo do Igor, ele compareceu ao velório e também pediu que ele entregasse gentilmente o paletó para que ele fosse enviado para uma perícia, e também seria realizado um breve teste de resíduos nas mãos dele. Mas o Igor acabou dando uma desculpa, dizendo que entregaria o paletó mais tarde porque a camisa social que ele estava por baixo estava muito ruim e ele não queria ficar desarrumado. O lado amigo do delegado acabou sendo mais forte que o seu lado profissional, como ele mesmo admitiu posteriormente, e ele permitiu que o Igor ficasse com o paletó, desde que no dia seguinte ele o entregasse na delegacia. Depois disso, estranhamente, o Igor ficou um longo período sem ser notado no velório, pois ele teria ficado muitos minutos dentro do banheiro, lavando as mãos constantemente. Mais tarde, o delegado se arrependeu de ter deixado seu lado amigo falar mais alto, pois se fosse qualquer outro suspeito, o paletó teria sido levado e o exame de resíduos já teria sido realizado. Ainda no velório, o Igor ficou sabendo que já havia uma grande suspeita sobre o envolvimento dele no caso, pois o vigia, que estava de plantão naquela noite dentro do condomínio, prestou um depoimento que comprometia a versão que ele deu. O vigia se chamava Daniel e ele foi ouvido ainda na madrugada do crime. Em depoimento, ele afirmou que viu o carro do casal entrando no condomínio e que não tinha nenhum outro veículo ou moto atrás seguindo-os naquele momento. E isso já era contraditório com a alegação do Igor de que ele foi abordado antes de entrar no condomínio, sendo que ele foi visto dentro do condomínio. O vigia também garantiu que o Igor andou pelo condomínio naquela noite, que passou por ele e que em nenhum momento parecia assustado ou pediu ajuda. No dia seguinte ao velório, o Igor compareceu à delegacia, mas ele entregou um paletó preto e imediatamente o delegado percebeu que não era o mesmo que ele usava no dia do crime e no dia do velório. O que ele usava era um azul marinho. Mesmo assim, o delegado aceitou aquele paletó e enviou para que uma perícia fosse feita, o que obviamente deu negativo. Sobre o exame residual realizado nas mãos do Igor, ele disse que 2 dias antes ele tinha ido a um estande de tiros para treinar tiro ao alvo, algo que ele costumava fazer, então se desse positivo, possivelmente seria por isso, se encontrassem pólvora nas mãos dele. Mas depois que o resultado deu negativo, ele acabou mudando a versão e passou a negar que tivesse ido a estande de tiros. Uma perícia também foi realizada dentro da casa do casal, e 2 coisas chamaram a atenção.
A primeira foi o fato de que na casa não havia nada que indicasse que eles estavam prestes a ter um filho. A Patrícia já estava de 8 meses de gravidez, mas não havia roupas do enxoval, nenhum berço, carrinho de bebê ou brinquedos, coisas que já eram esperadas para se ter naquele período. Um dos irmãos da Patrícia acabou refutando essa informação, dizendo que haviam sim itens de bebê, em que inclusive a Patrícia teria ido a várias lojas com a mãe e que ela tinha ganhado presentes de vários membros da família, mas entende-se que esses itens não foram achados na casa. Outro ponto foi ainda que dentro da casa, atrás de um tanque, foram recolhidos um saco com 43 cápsulas de pistola 380 e que, ao passarem por uma análise, foi constatado que as estrias apontavam que essas cápsulas encontradas na casa teriam saído da mesma arma usada para tirar a vida de Patrícia. Como Igor tinha sido policial, ele tinha porte de arma e todos sabiam que ele tinha uma arma daquele calibre, a mesma que atingiu a Patrícia. Quando ele foi questionado sobre isso, ele afirmou que tinha vendido a sua arma para um homem, mas que ele não sabia o nome dele e não tinha informações que ajudassem a identificá-lo. Quando foi no dia 9 de junho, 5 dias depois do crime, um homem conhecido como um assaltante que atuava no bairro foi preso. Ele tinha uma aparência muito parecida com a descrita pelo Igor no retrato falado, e por isso ele foi preso, embora algumas coisas apontassem que o Igor tivesse algum envolvimento no crime. E ainda havia a possibilidade de que a versão dele fosse verdadeira e aquele homem fosse o real culpado. No dia 18 de junho, o Igor foi levado até a delegacia, ficou frente a frente com esse suspeito e outros indivíduos, mas não reconheceu aquele homem como sendo o mesmo que o tinha abordado naquela noite. Então, esse homem foi liberado. No dia 20 de junho, em uma propriedade ligada ao Igor e ao seu irmão, a polícia encontrou várias armas de uso restrito das Forças Armadas e por isso os dois foram presos. No dia 25 de junho, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu soltá-los devido a ambos terem bons antecedentes. Em 7 de agosto, a Procuradoria-Geral da Justiça denuncia formalmente o Igor pelo homicídio de Patrícia, com base nas declarações das testemunhas e dos exames do Instituto de Criminalística. Em 8 de outubro, a denúncia foi aceita e o desembargador manteve a prisão preventiva que já havia sido decretada. O Igor foi localizado e preso na cidade de São Paulo e ficou detido no 7º Batalhão da Cavalaria da Polícia por 40 dias. Em 14 de agosto, ele foi afastado do seu cargo pelo Conselho do Ministério Público por 60 dias, mas, ainda assim, recebia o seu salário. Nesse meio tempo, um homem chamado José Genivaldo foi preso por latrocínio e por ter violado uma mulher em Guarulhos. E ele teria escrito uma carta confessando o crime contra Patrícia Longo, mas logo em seguida, a esposa dele, uma mulher chamada Ana, se apresentou com uma denúncia dizendo que 2 pessoas ligadas ao Igor, que se diziam advogados, foram até o José e ofereceram para ele uma quantia de R$5.000 na ocasião para que ele assumisse a culpa pelo homicídio e teriam até mesmo falado claramente que ele deveria assumir a culpa do crime da mulher morta pelo promotor. O que mais uma vez confirmaria que de fato o Igor teria envolvimento no ataque à sua esposa. Além do dinheiro, eles prometeram também que o protegeriam na penitenciária, então o José acabou aceitando a proposta e, a pedido de um desses homens, ele escreveu essa carta de confissão. Devido ao que a esposa dele denunciou, a carta acabou não sendo aceita como prova. Após o fim da prisão preventiva do Igor, ele foi solto em 18 de novembro, depois que foi revogado o pedido de prisão preventiva. Nessa época, quem representava a defesa dele era um advogado chamado Márcio, que anos mais tarde se tornou ministro da Justiça. Mas ainda havia uma parte do caso sem explicação: o motivo que teria levado o Igor a cometer essa atrocidade. Não havia indícios de que ele era um homem violento,
Eles eram sempre vistos felizes, tinham menos de 1 ano de casados, estavam prestes a se tornarem pais. A princípio, foi alegado que no caminho de volta para casa, o casal teria entrado em algum tipo de discussão, ele ficou irritado e, como ele sempre estava armado, ele teria alvejado a esposa e depois simulado o assalto. Mas a defesa do Igor alegou que essa história não fazia nenhum sentido, não fazia sentido que um casal apaixonado como eles tivessem simplesmente perdido a paciência em uma discussão a ponto de acontecer um homicídio. A família da Patrícia estava tão convencida de que o Igor era inocente que passou também a defendê-lo, falando que nos quase 4 anos que eles estiveram juntos, ele sempre foi um homem cavalheiro, amigo, companheiro, e ninguém conseguia acreditar que ele seria capaz de fazer algo parecido, até porque os dois sempre demonstraram estarem ansiosos pela chegada do filho. Inclusive, a família apresentou a teoria de que o crime teria sido, na verdade, algum tipo de vingança de algum caso que o Igor se envolveu. A defesa dele decidiu então apelar para o emocional, dizendo que ele seria incapaz de atacar o próprio filho. E para poder fazer tais alegações, foi solicitado um exame de DNA no bebê. Como ele estava junto com a Patrícia, foi necessário fazer uma exumação em 22 de fevereiro de 1999. Em 14 de junho, o resultado foi divulgado, deixando todos os envolvidos muito surpresos. O laudo do exame foi emitido pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, a USP, que afirmava que o Igor não era o pai biológico da criança que a Patrícia estava gerando. A defesa do Igor e a família da Patrícia começaram a contestar o resultado. O pai dela chegou a contratar uma outra empresa para analisar o laudo emitido pela USP, e um dos médicos dessa outra empresa, que leu o laudo, afirmou que o exame era inconsistente e não tinha valor científico. Quem o defendia temia que esse exame acabasse se tornando uma munição para uma acusação, pois eles podiam alegar que houve uma traição e ele teria descoberto e por isso acabou atacando a esposa sem se importar com o bebê. Ao mesmo tempo, a família da Patrícia queria refazer o exame para ter uma contraprova, pois eles acreditavam que havia algum tipo de erro e que o menino era sim filho do Igor. Tudo para poder restaurar a honra da Patrícia, que passou a ser julgada na sociedade por infidelidade. O juiz do caso não permitiu que outro exame oficial fosse realizado, mas ele também não permitiu que aquele exame fosse usado como prova durante o julgamento. Mesmo que isso tenha sido retirado do processo, socialmente as pessoas ainda comentavam sobre uma possível traição. A parte de que ele suspeitava de uma traição ou da convicção de que o filho não era dele antes do exame foi refutada, com a defesa alegando que se ele realmente soubesse disso, ele nunca teria pedido tal exame, pois ele sabia que isso seria ainda mais prejudicial para ele no caso. De qualquer modo, o Igor foi a julgamento em 18 de abril de 2001, e esse foi o primeiro caso na história em que um promotor foi julgado por homicídio perante um tribunal de justiça. Devido às circunstâncias, o Igor não precisava estar presente, bastava ao seu advogado estar no tribunal, e de fato ele ficou em casa esperando o resultado. No fim do julgamento, por unanimidade, ele foi considerado culpado do homicídio, com qualificadora que impossibilitou a defesa da vítima e também por ter causado a interrupção de uma gestação, sendo condenado a 16 anos e 4 meses de cárcere, 2 anos e 4 meses pela interrupção da criança e 14 anos pelo crime contra Patrícia. Embora o advogado de defesa tenha prometido que o Igor se entregaria, na verdade ele fugiu, ficando foragido por 8 anos. De alguma maneira, a casa do casal foi vendida na época por R$140 mil. Ele continuou a receber o seu salário até janeiro de 2006, quando foi exonerado do cargo. Naquela época, rastrear as movimentações bancárias eram muito complicadas, porque não eram informações digitais como hoje em dia. Quando foi em 19 de outubro de 2009, através de uma denúncia anônima, o Igor foi localizado na Vila Carrão, zona leste de São Paulo. Algumas fontes afirmam que ele estava dentro de uma loja de um supermercado quando foi identificado. Outras sugerem que teria sido ele mesmo quem fez a denúncia, após supostamente todo o seu dinheiro ter acabado e ele não conseguir mais fugir.
O Igor foi preso, levado para a delegacia local, onde ele ainda continuava alegando ser inocente e a família da Patrícia continuava a apoiá-lo. O pai do Igor chegou a dar uma entrevista afirmando que durante o tempo em que ele esteve foragido, ele viveu uma vida simples, passando o tempo estudando línguas diferentes e tocando violão. Ele também teria visitado alguns parentes que o mantiveram abrigado por um tempo, onde o seu pai sempre soube o paradeiro, mas nunca deu a sua localização porque isso comprometeria outras pessoas. A mãe da Patrícia deu uma entrevista falando que o Igor continuava fazendo parte da família dela e que ela tinha-o como seu próprio filho. Essas alegações em rede nacional fizeram com que muitas pessoas começassem a julgar a família, que teimava em apoiar o homem considerado responsável por tirar a vida da Patrícia e do filho dela perante a justiça. O Igor foi levado para o presídio localizado em Tremembé, local conhecido por abrigar os chamados presos especiais, como por exemplo os irmãos Cravinhos do caso Richthofen, o Alexandre Nardoni do caso Isabela Nardoni, e na prisão o Igor passou a ser visto como um bom exemplo devido ao seu comportamento. Ele dava aulas de inglês para outros detentos, passava o seu tempo livre na biblioteca. No ano de 2013, ele pediu para ir para o regime semiaberto, onde foi negado pela primeira vara de execuções criminais de Taubaté. Em 2014, ele solicitou novamente a progressão do regime para ter direito a 5 saídas por ano, e dessa vez o histórico do seu bom comportamento foi analisado, junto com os dias trabalhados dentro da prisão, que abateram seu tempo de pena, e ele teve como abono 181 dias, mas o pedido acabou sendo negado no final. Em 2016, ele apresentou um novo advogado que solicitou novamente a progressão do regime, mas também foi negado porque ele se recusou a fazer exames criminológicos necessários. Pouco tempo depois, mesmo sem esses exames, o pedido foi aceito e em 2016 ele pôde sair da prisão. De acordo com as fontes, a pena do Igor será totalmente cumprida em abril de 2025. Ele continua alegando ser inocente e a família da Patrícia continua a apoiá-lo, acreditando na sua inocência. Até hoje, esse caso divide opiniões, pois há quem acredite no Igor, dizendo que ele sofreu uma injustiça ao ser colocado como culpado, sendo que na verdade ele é inocente e que o verdadeiro criminoso ainda está foragido. Mas há quem acredite que o Igor suspeitava da traição e em um acesso de raiva acabou atacando a esposa, acreditando que por seu poder na promotoria ele conseguiria se livrar do caso. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais.